Olá, muito prazer. Eu sou o Renato Violi, jornalista e nutricionista, e esse é o podcast PodNutri Jejum 360, um projeto que tem o objetivo de levar até você informação de qualidade, fazer um bate-papo interativo, tudo isso e muito mais ao lado da doutora Janaína Macedo, nutricionista, nossa idealizadora, 18 anos de atuação no mercado. Muito prazer, doutora. Prazer, Renato. Está sendo um prazer imenso estar aqui nesse novo projeto junto com você, tão gabaritado, né, para estar aqui nesse projeto, nesse podcast, né, trazendo mais conteúdo aqui para o pessoal, né, a respeito de jejum e uma virada de 360 na nossa saúde, na nossa vida, né. Nós temos muita coisa para falar aqui. Eu espero, né, que todo mundo goste. Muita gente conhece, mas tem quem não conhece. Quem é Janaína Macedo? Vamos lá, quem é Janaína Macedo? Deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou Janaína Macedo, nutricionista, Janaína, mãe, esposa, dona de casa, ex-bailarina, né? Eu acho que eu sou uma pessoa sonhadora. Eu posso dizer que tudo que eu sonhei, que eu mentalizei, eu consegui concretizar. Eu me formei na UFG, né? Me formei em 2004, por isso aí esses 18 anos de profissão, né? Então me formei aqui na terrinha. E a escolha da nutrição, ela veio meio que sem querer, né? Eu falei aqui que eu fui bailarina há muitos anos, né? E o balé, ele tem uma ligação muito forte com a alimentação. E quando eu escolhi nutrição, eu não imaginava, na verdade, o que era nutrição, a respeito de alimentação, nada. Na verdade, eu fiz nutrição, passei para odontologia na Unesp e decidi ficar aqui, né, em Goiânia. Me formei como nutricionista e, na verdade, quando eu me formei em 2004, eu já era bailarina, assim, e eu continuei, na verdade, sendo bailarina. Eu falo que eu vim a ser nutricionista mesmo, unicamente depois que a minha filha nasceu, em 2012. Então, eu me formei em 2004, e em 2004 até 2012, eu sempre fui Janaína Macedo, nutricionista, e tia Jana, né, bailarina. E eu aprendi muito com a nutrição, sendo bailarina, né? Então, eu cuidei de muitos bailarinos, né? Uma das minhas atuações hoje, né, como nutricionista. Então, eu ainda cuido, né, da parte nutricional dos bailarinos, não mais como professora, mas como nutricionista, né? Então, depois que a minha filha nasceu, eu deixei os palcos, né? Deixei de dar aula e fiquei só como nutricionista, mesmo. E a nutrição foi um grande presente para mim, né? Na verdade, foi aonde tudo mudou na minha vida, né? Começou com balé e agora eu não posso falar que terminou, mas ainda está em continuidade com a nutrição, né? Eu me formei em 2004, fiz a minha primeira pós-graduação, acho que um pouco estimulada justamente por esse estilo de vida, né? De bailarina, de ser atleta, em fisiologia do exercício. Depois eu fiz nutrição clínica e esportiva e fiz meu curso de coach, né? E minha habilitação em mapeamento genético, onde veio outra mudança, né? Que E, mudança foi essa? Conta pra gente. então, na verdade, eu acho que quando a gente vira mãe, tudo muda, né? E não foi diferente comigo. Então, quando eu engravidei de Giovana Macedo, foi uma gravidez muito diferente, digamos assim. Um pouco conturbada, né, gente? O que que aconteceu? Giovana, eu tive um parto prematuro, né? Giovana nasceu de 32 semanas, com 1,5 kg. Nós ficamos internadas 10 dias na UTI. E aquilo me chocou muito, porque eu, como nutricionista, a vida inteira bailarina, né? Sabendo me alimentar corretamente, porque eu sempre fui aquela pessoa que fala e faz, né? Eu nunca fui só de falar e não fazer. Então, os meus bastidores realmente são bastidores reais, né? É a realidade. E eu ficava me perguntando por que que a minha gestação tinha sido dessa forma. Eu imaginei que eu fosse ser aquela gestante, assim, toda fitness, né? Ai, de treinar, né? Dando aula de balé. Eu ainda dava aula quando eu tava grávida. E não aconteceu nada disso. Não pude pegar um cabo de vassoura, subir um degrau de escada.
porque a minha gestação foi muito difícil, né? Aí a Giovana nasceu com 32 semanas, 1,5 kg, nós ficamos 10 dias internados, aquele processo todo, eu tive pré-eclâmpsia, eclâmpsia pós-parto, e eu me lembro que com 32 dias eu voltei ao consultório, né? Aí eu me encerrei a carreira como bailarina, até porque eu tinha Giovana, não dava mais para conciliar as duas coisas. E essa busca incessante por saber o porquê que isso tinha acontecido comigo. E eu sempre gostei de estudar, a vida inteira gostei de me atualizar. E aí eu fiz a minha habilitação em mapeamento genético, né? Em 2017, eu fiz essa habilitação e nesse curso, né, do mapeamento, né, que é aprendendo sobre genética, nutrigenômica, epigenética, todos esses termos que são novos, difíceis, eu descobri que eu tinha uma trombofilia. Explica pra gente esses termos, porque muita gente não conhece. Sim. A trombofilia, ela é um evento, né? Nós temos nosso DNA e nós temos todas as nossas informações genéticas estão no nosso DNA, né? Que podem ser expressas ou não. E a trombofilia, ela é um evento, né? Digamos assim, que acontece com a mulher. Nós temos várias trombofilias. E eu descobri uma dessas trombofilias, que é onde a gente tem a trombose durante o evento da gestação. E por isso a gestação pode não acontecer ou ela pode vir a acontecer, mas com muitos problemas, como foi o caso da minha gestação. Eu tenho 2 variantes alteradas para MTHFR, que é o gene da trombofilia que eu tenho, metil, tetra, hidrofolato, redutase. Vou falar bem devagarzinho. E aí eu descobri essa trombofilia, né, nesse curso que eu fiz, e aí tudo mudou. Tudo mudou. Porque eu falei, gente, agora eu descobri o que aconteceu comigo, né? A minha filha fez 10 anos, então, há 11 anos atrás, quando eu engravidei, eu não sabia que isso era possível. Muitos poucos médicos pediam exame de trombofilia. Nós temos outros tipos de trombofilias, né, onde gera uma trombose na nossa placenta e a gente não consegue colocar a gestação adiante. E isso é muito frustrante para a mulher, né? E para mim não foi diferente. Então foi muito frustrante para mim, mas eu consegui ter a Giovana. Então, quando eu lembro que as pessoas falavam, meus irmãos, né? Irmão é aquele negócio, né, gente? Eu lembro que meu irmão mais novo, ele falava assim: tá vendo? Olha aí. Come certo, faz tudo certo, treina todo dia, vive fazendo tudo certo aí. O que aconteceu? E aí, depois que eu descobri, né, que eu era portadora dessa variante para essa trombose na gestação, a minha cabeça mudou, porque eu ficava triste, eu falava, gente, é isso mesmo, então quer dizer que não adianta nada. E aí, o meu raciocínio mudou, né? Então, é porque eu faço tudo isso que eu estou aqui viva, e é porque é por causa do meu estilo de vida, por causa de tudo isso que a Giovana tá aqui. Porque, na verdade, é muito difícil uma mulher portadora de trombofilia sem o tratamento correto, né, conseguir levar a gestação adiante. Então, eu acredito muito nisso, né? E aí eu fui estudar sobre genética, fui estudar sobre justamente esse processo de como é que funciona esse negócio de gene, de expressão, né? A gente tem um gene de uma doença X e ele vai necessariamente gerar aquela doença. Como que funciona isso, né? A gente estuda tão pouco isso. E eu fui estudar a respeito de tudo isso. E descobri muitas coisas, né? Descobri vários genes no meu mapeamento e descobri o jejum, né? Então, assim, a minha forma de tratar o paciente mudou desde então. Só que eu conhecia muito pouco, né, sobre o jejum intermitente. E esse processo de silenciamento genético, a gente chama, né, de epigenética, né, que acontece na gestação. Fui estudar sobre isso e fui descobrindo tudo que eu podia fazer enquanto profissional, né? Enquanto nutricionista com o meu paciente. O nutricionista, então, ele pode fazer uma intervenção em favor, nesse caso, nessa situação? Com certeza, né? A gente chama isso de modulação, né? Então, a gente pode modular os nossos genes beneficamente. Ou seja, não é porque você tem um gene
que vai desenvolver o gene da doença X, que você vai expressar, né, que a gente chama de fenótipo, vai expressar aquela doença X. E aí, o que que eu posso fazer? Quais são os eventos? Quais são as estratégias nutricionais? Quais são as mudanças, né, que eu posso fazer que impactam beneficamente na expressão desse gene, né, que a gente chama na genética de processo de metilação e acetilação do DNA, né? E isso tudo envolve nutrição, envolve os antioxidantes, os polifenóis, e envolve o jejum intermitente, né? E aí eu me encantei com tudo isso, né? A partir da minha história, porque tudo tudo tem uma explicação, né? Então, assim, eu virei mãe. Meio que uma inspiração, né? Eu virei mãe dentro de um turbilhão de emoções, um turbilhão de problemas, e eu fui procurar saber por que aquilo tinha acontecido comigo e descobri outro caminho, né? E aí, como eu mexo com pessoas, né, eu falo que eu mudo a vida das pessoas, né? Então, eu coleciono histórias, né, no consultório. E o jejum intermitente me encantou profundamente, justamente porque eu fui muito habituada a fazer jejum. Eu sou cristã, né? E a palavra jejum não me assustava muito, né? E quando eu comecei a estudar jejum e eu descobri a enorme possibilidade, né, que o jejum tem de fazer essa modulação genética, né, de fazer a autofagia, que é essa autolimpeza nas nossas células, para que a gente possa ter longevidade, eu me encantei. E eu comecei a praticar. Primeiro, eu sou dessas, né? Eu sou muito do fazer. Tem que fazer o autoteste. Sim. E aí eu fui num curso, né, com um profissional muito renomado, e ele falava muito sobre nutrigenética, nutrigenômica e jejum intermitente. E aí, nesse curso, eu aprendi sobre jejum intermitente. Isso lá em 2000 eu fiz 2017 meu mapeamento, foi nesse ano, 2017. Então, comecei em 2017. Eu falei, gente, eu preciso praticar isso. Eu lembro que eu saí desse curso já praticando jejum, né? E fiquei hipertensa na minha gestação. Então, eu fiquei hipertensa, tomando medicação durante uns 2 anos. Eu falei, será que se eu fizer toda a minha suplementação, todas as estratégias nutricionais indicadas, né, de forma assertiva para o meu mapeamento e usar o jejum como uma estratégia, será que eu vou ver algum benefício? E pasmem, né? A minha pressão regulou. Não só por causa do jejum. Eu não usei o jejum como uma estratégia de emagrecimento, porque eu já sou magra, né? Eu não usei o jejum para o emagrecimento. E isso aconteceu com 1 ano e meio, mais ou menos por aí. E aí eu, com medo de usar isso no consultório, porque eu pensava, gente, eu vou falar pro meu paciente fazer jejum e vai voltar aqui nunca mais. Ele não volta nunca mais. Aí eu lembro que eu atendia um grupo de pastores que faziam jejum já. E eu falei, gente, eu vou começar com eles, que eles não devem ter medo, né? E tem diferença, assim, desse jejum que a gente faz na igreja, pro do médico, para esse específico da nutrição? Com certeza, né? Porque o jejum intermitente é um jejum estruturado. Ele não é só ficar sem comer. Então, quando a pessoa chega e fala, Janaína, eu quero reeducação alimentar, eu quero emagrecer, mas na minha igreja, né, está num período de jejum. Aí eu falei, eu posso usar esse período de jejum, né? Porque ela já ia fazer alguma outra coisa errada ali. Eu posso usar esse período e inserir estratégias que realmente funcionam com esse paciente. Foi o que eu comecei a fazer. E eu tive um resultado fantástico, fantástico, né, no consultório. Então, assim, meus pacientes, eu brinco que ninguém me procura mais para emagrecer 3 quilos. Ainda tem, sim, com certeza. Mas meus pacientes emagrecem muito mais, 5, 10, 15, 20. Eu tenho pacientes que emagreceram mais de 40 quilos, né? Porque a gente, usando o jejum intermitente como estratégia de ciclos, tudo melhora. E eu, enquanto Janaína, pude experimentar isso, né? Janaína, eu não sou só a nutricionista que indica o jejum intermitente, eu sou a nutricionista que pratica e tem uma história por trás disso, né? Por que eu resolvi estudar o jejum? Por que eu resolvi aplicar em mim o jejum, né? Porque tem tudo isso também, né? Eu queria melhorar a mim mesma, né? Então eu precisava dessa resposta. E eu tive essa resposta, né? Eu falo que Deus é maravilhoso porque ele me fez viver todo esse processo na maternidade, que é muito difícil.
ter um bebê prematuro em casa não é fácil. Eu me lembro que quando eu fiquei internada, eu recebia visitas de muitos profissionais. E uma das visitas que eu recebi foi do dono da maternidade onde que eu estava internada. E, e ele falou pra mim, mas você já vai embora? Eu falei pra ele, eu vou embora, porque a minha filha tá ótima. E ele falou, mas não é bom você ficar mais uns dias aqui e tal, né, tererê, como que você tá sendo bem tratada? E você tá sendo bem tratada, tá faltando alguma coisa, né? E eu falei pra ele, não, amanhã eu vou, meu médico vai me dar alta. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que eu vou mesmo? Como que eu vou sair desse lugar com um bebê de... Porque aí ela nasceu com 1,5 kg, mas ela foi pra casa com 1,3 kg, né? 40 centímetros, um bebê de 1,3 kg, né? E eu, assim, tudo que eu imaginava pra minha gestação, para o meu parto, aconteceu de uma maneira muito diferente. Então, eu acredito que Deus usou esse momento da minha maternidade para que eu descobrisse outras coisas que talvez eu demoraria muito tempo para descobrir. E agora, tendo, né, essa oportunidade, tendo esse conhecimento, você pode dedicar, inclusive, para outras mães, né? Que é um dos motivos desse programa Sim, especial de abertura. sim, né? A gente fez esse programa aqui com esse objetivo das mães assistirem, né? Eu tenho pacientes que usam jejum intermitente para emagrecimento, mas que acabam engravidando porque elas melhoram o processo de fertilidade, elas entram em equilíbrio hormonal, né? Então a gente sabe que a fertilidade e a obesidade, elas são inversamente proporcionais, né? Então nós temos um desequilíbrio hormonal aí no processo de infertilidade das mulheres, né? E o corpo é perfeito, né? Quando a insulina tá alta, quando você tem um hormônio em desregulação, ele vai dar prioridade para regular aquele hormônio, né? E acaba que a mulher ela não consegue engravidar, ela não consegue fazer esse processo de gestação acontecer. E no consultório eu vi muito, muito isso acontecer. Eu até tenho uma paciente que vai ser nossa futura convidada, com certeza, para contar a história dela justamente aqui, que conseguiu, depois de emagrecer, de testar o jejum intermitente, engravidar. E eu acredito que o jejum intermitente foi uma estratégia muito assertiva no caso dela. Né? Claro que a gente tem o mapeamento genético também, que é a nosso favor, que é um painel que traz várias informações, né? E a gente pode usar, no caso dessa mulher que está obesa, o jejum intermitente, sim, né? E dá muito, muito certo. Doutora, se é uma estratégia que faz tão bem assim, por que as pessoas têm tanto medo? Porque porque é um tabu, né? O jejum, ele ficou conhecido apenas como ficar sem comer. E a vida inteira a gente escutou todo mundo falando de jejum na igreja, né? Os cristãos fazem jejum. Eu acho que os budistas, eu acredito que os budistas e os muçulmanos também, né? Fazem jejum. Então, essa palavra jejum, ela se criou dentro desse processo religioso e virou um tabu. Tipo, jejum é ficar sem comer para alguma coisa, né? Tipo, o que o que o budista prega no caso do jejum, o que o muçulmano e o que os cristãos pregam, né? A gente tem a quaresma, que é um período onde, por exemplo, nós cristãos sabemos que a maioria do país faz, entre aspas, um jejum que é simplesmente ficar sem comer, né? E Ou retirar algum alimento específico, né? é, Abrir mão é dele sempre durante um período. isso, é sempre isso. Retirar, é sempre sair, é sempre ficar sem. Eu acho que é sempre isso, né? Ficar sem. O jejum também é isso, ficar sem, mas ele não é só isso, né? E por isso eu acho que as pessoas ficam com medo, porque elas falam, eu vou ter que ficar sem. E quando você já, o seu cérebro, ele escuta ficar sem, ele já pensa, vou sofrer, vou passar fome, vou isso, vou aquilo. E o nosso país, né, a nossa cultura, a gente vive num país de terceiro mundo, né? Tudo muito difícil, ter acesso à educação, né, à alimentação, é algo, né, muito difícil. E aí a pessoa fala, nossa, mas agora que eu tenho dinheiro, mas agora que eu posso comprar, quer dizer que eu não vou poder comer?
né? Então tem muito isso. E eu acho que quando a gente consegue quebrar esse tabu, realmente é um tabu, na cabeça das pessoas, elas começam a entender o que que é o jejum intermitente. Que eu falo que tem muito mais a ver com o que e quando você come do que propriamente ficar sem comer, né? Porque as pessoas acham que tem que ficar 24 horas sem comer. E a maioria dos meus pacientes, eles emagrecem sem ter que necessariamente ficar 24 horas sem comer. Esse é um assunto, assim, muito amplo, né? Que a gente ainda precisa explorar bastante, talvez por isso seja a criação desse podcast, né? Para esclarecer, tirar essas dúvidas mesmo e quebrar essas barreiras. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o podcast, ele vem com esse intuito, né? É real, existe, e a gente precisa mostrar para quem está nos assistindo como funciona. Né? Então, eu acho que o podcast ele é muito isso, né? A gente tá. O emagrecimento, a mudança de estilo de vida, o trazer saúde, ele é real. Ele tá todo dia na sua casa, na sua cozinha, né? Então a gente precisa, o podcast ele é com pessoas, né? Então eu acho muito bacana, justamente nesse formato, trazer esse tipo de informação para que as pessoas possam se libertar de muitas doenças através de uma estratégia que é fantástica, que é o jejum intermitente. E por isso pode Nutri Jejum 360, né? Porque é uma virada de 360, né? O emagrecimento, né, Renata? Ele não traz só estética também, uma autoestima. Saúde, Se olhar para a mãe, principalmente, você né? pensa uma mãe que engordou 18, 20, 22 quilos numa gestação, ela acabou de ter neném, está no processo de fragilidade. Nós temos aí muitas mães que estão passando isso, eu tenho certeza, né? As prioridades mudam quando a gente vira mãe, e aí você se olha no espelho, você acaba não se reconhecendo mais, né? E aí quando você está acima do peso por causa de todo aquele processo, eu acho que tudo isso piora, né? Então, é um misto de sentimentos. E aí, quando a mãe descobre uma estratégia que vai levar ela a recuperar essa autoestima, vai levar ela a recuperar o poder de se olhar no espelho, junto com a vivência da maternidade, é muito bom, né? Eu vejo isso todos os dias, né? Então, eu vejo isso todos os dias. Eu vejo as mulheres falando, Janaína, o jejum mudou a minha vida, o jejum é renascimento, né? O jejum, ele é transformação, o jejum, ele é uma nova chance, porque a gestação, ele é um evento, né, imunológico, e eu brinco que assim, o que pode acontecer na gestação, o que pode acontece tudo, gente, né, porque ele é um evento imunológico, né, então assim, o corpo ele tá passando por uns processos que ele nunca passou, se for, por exemplo, uma primeira gestação, então, quando a mulher, ela sai desse processo gestacional, né, para dar à luz ao bebê, virar mãe e entrar numa nova história, ela talvez não sai tão preparada emocionalmente e fisicamente falando, né? E aí ela pensa que ela vai ter que viver naquela prisão, viver agora só o filho que importa, né? Eu não posso fazer mais nada. E aí a gente começa a trabalhar com esse paciente uma outra perspectiva de mudança, né? E aí tudo muda. Né? Quando a gente emagrece, primeiro as pessoas vêm falar, eu quero emagrecer, né? Porque eu quero vestir minha calça 38, né? Engordei X quilos na gestação, geralmente é assim. Mulheres, né? Mães. Mas quando ela emagrece, ela descobre que não é só a calça 38, não é só você olhar no espelho. Vem um empoderamento, vem um autocuidado, vem uma autoestima, né? Vem Uma mudança completa, né? é uma mudança. E eu acho que, falando de mães, eu vejo muitas as mulheres falando para mim, eu me tornei uma mãe melhor, o relacionamento com meu filho mudou. Por que que isso acontece quando a mulher, ela emagrece? Porque ela confia mais em si mesma, né? Então, é um processo, né? Então, você imagina o tanto de mães, né, que nós temos, que se sentem frustradas porque elas não conseguem emagrecer pós-gestação, né? E aí, às vezes, né, emendam uma gestação na outra, aí tem 1, 2, 3, e a gente sabe que quanto mais a gente engorda na gestação, mais difícil é depois de emagrecer, né? E com o jejum, é, com o jejum, eu brinco que é assim, 3 Fs. É eficiente, eficaz, né? E
É eficiente, eficaz e tem mais uma palavra. É rápido, eu falo que é rápido, simples e eficaz, mas são 3 Es, eu não estou lembrando o terceiro. É eficiente, eficaz e tem mais uma palavra que é de rapidez. Vou lembrar que até o final eu lembro. E você imagina, uma mulher que teve aí, não sei, 1, 2, 3 gestações, nunca mais conseguiu voltar o corpo que ela gostaria, usa uma estratégia de jejum intermitente e ela consegue emagrecer, sei lá, 15 quilos em 1 mês e meio. Muito rápido, né? É muito rápido, E né? saudável. E saudável. Porque quando eu comecei a estudar sobre o jejum, eu descobri isso, né? Eu não sabia que o jejum era saudável. Eu também achava, eu preciso falar para você aí que tá me assistindo, que eu também achava que jejum era só ficar sem comer, né? Era uma palavra que fazia parte do meu universo, mas eu também não entendia o que era jejum intermitente. Quando eu descobri que não é só ficar sem comer, que envolve autofagia, que envolve saúde, que envolve longevidade, aí acabou, né? Aí já me conquistou geral. Doutora, como idealizadora desse projeto, queria que você falasse pra gente o que as pessoas podem esperar desse espaço. Vamos falar muito de jejum. Muito. Quando eu idealizei o Pod Nutri Jejum 360, eu pensei em mostrar para pessoas, para as pessoas que estão aí nos assistindo, pessoas reais que tiveram a vida transformada em 360 graus. Então, o que é 360 graus? A saúde mudou, o emagrecimento veio, o corpo de volta, né? O que ela conquistou, né? Então, ela mudou a vida. Trazer pessoas reais que usaram a estratégia do jejum intermitente para essa mudança acontecer. Né? Porque é um processo, né? A pessoa emagrece, ela acha que ela foi ali só para emagrecer, usar jejum intermitente só para emagrecer, e não. Né? Ela, além de emagrecer, ganhou uma estética de brinde, uma saúde, uma longevidade, empoderamento, né? Uma autoestima, é tudo isso. E a gente vai trazer pessoas reais, histórias reais, de pessoas que realmente tiveram essa guinada de 360 graus na vida depois da descoberta do jejum comigo, né? Doutora, qual dica a senhora deixa para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o jejum intermitente? Vem andar com a gente. Vem andar comigo, né? Jejum é algo muito novo ainda. Então, não confie em qualquer pessoa ou em qualquer profissional para te ensinar jejum. Jejum é uma estratégia, jejum intermitente é uma estratégia estruturada, né? Ele precisa de uma janela alimentar específica, ele precisa eventualmente de suplementações específicas, então você precisa ter acesso a essa informação. É algo que você é um conhecimento que vai te libertar. Eu falo que o conhecimento liberta, né? Então, assim, nas minhas redes sociais, no meu canal, eu sempre estou falando de jejum nos meus cursos, na minha consulta presencial, nas minhas consultorias. Então, assim, eu quero levar isso para o mundo, né? Eu acredito muito em missão e propósito. E eu não vim nesse mundo sem um propósito. Eu acho que o meu propósito é esse: é nutrir vidas através de estratégias nutricionais, e o jejum é uma delas. Doutora, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, por iniciar esse projeto com você. E tem muito mais, viu? Espero que vocês continuem acompanhando as redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no meio da nutrição e também sobre jejum intermitente. Doutora, manda um recado aí para o pessoal. Com certeza, né? Nós vamos trazer aqui novidades para vocês a respeito do jejum intermitente, a respeito de saúde, a respeito de nutrição, né? Então, se você tá aí e precisa mudar em 360 graus a sua vida, vem andar com a gente, né? Jejum é vida. Jejum é poder. Se te ensinaram ao contrário, ensinaram errado. Então, vem com a gente. Fica aí o convite, então. Siga as redes sociais para ficar por dentro dessa e de outras novidades. No próximo episódio, a gente faz uma introdução sobre o jejum intermitente. Tchau! Beijo!